Diogo Silva, professor de atualidades, no Vencendo Concurso também dou aula de história, então você me conhece de um lado ou de outro, mas possivelmente que seja mais abrangente em atualidades. O nosso projeto aqui no Vencendo Concursos pressupõe que o primeiro semestre de 2020 nós gravamos alguns blocos já contemplando esse tema. E está dando início agora super entusiasmado, que a gente já fez isso há alguns anos, mas faz tempo que eu não tenho trabalhado assim, mas eu acho que é uma coisa muito legal e muito bacana. Semanalmente eu vou estar com você aí produzindo esse conhecimento em cima das manchetes referentes àquela semana, né? Isso é bem legal, porque você vai se atualizando paulatinamente, vai acompanhando, vai tendo material. Isso é a melhor preparação possível em atualidades. Não perder ao longo do tempo, né, nenhum grande tema. E estando gravado, fica ao seu dispor aí para os seus estudos, tá? Então nós vamos nesse primeiro bloco, eu já nos outros blocos sobre atualidades, você que é aluno Vencendo Concurso, está lá esse conteúdo, eu já expliquei como estudar atualidades. Nesse bloco aqui eu usei muito aquele site Poder 360 e o UOL para colher as assinaturas, porque são temas que estão no G1, estão na R7, estão na Folha, no Estadão, em qualquer outro blog, enfim, site de informação, mas eu usei como referência esses dois, tá? Eu recomendo que você, não tendo nenhuma publicação em atualidades, navegue pela internet. Eu já expliquei nos nossos blocos fixos como é que eu acho que você deve estudar atualidades, né? Então, se você ainda não é um aluno Vencendo Concursos, excelente oportunidade para você vir integrar esse time que é o time vencedor, por isso que chama Vencendo Concursos, né? Com a melhor equipe de São Paulo e do Brasil, você não vai se arrepender. Bom, então vamos lá para as notícias de 6 a 13 de julho de 2020. As semanas têm estado muito quentes, todas as semanas o noticiário Brasil e Mundo sempre tem produzido muita notícia. Vez por outra a gente carrega mais em Brasil, vez por outra vamos olhar mais para o mundo. Não existe aí uma divisão. Vamos pegar aquilo que está na notícia, né? E eu peguei sempre de 6 a 13, porque nós temos que dar o início, temos que escolher uma data para começar, né? Então, praticamente a primeira semana de julho, que completam 7 dias inteiros, né? Vou gravar sempre, de preferência nas segundas-feiras, no começo da semana, contemplando a semana anterior, tá? De modo que fica bem bacana você trabalhar dessa forma. É o que eu acho mais top aí, tá? Então vamos lá para o nosso slide. Às vezes você escuta um latido de cachorro, porque nós estamos gravando em casa, né? Então, atualidades, professor Diogo Silva, semana de 6 a 13 de julho de 2020. Primeira grande bomba de notícia aí. Bom, acho que essa foi a notícia da semana no Brasil, né? Diagnosticado com Covid-19, Bolsonaro mantém campanha pró-hidroxicloroquina. Ele anunciou na terça-feira passada que contraiu a doença, passou mal no final de semana e comunicou à imprensa que está aí em quarentena, né? E gravou alguns vídeos também afirmando que está tomando a cloroquina e que está se sentindo melhor. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro muitas vezes não tratou com o devido cuidado as recomendações que o próprio Ministério da Saúde havia recomendado, né? Então, isso colocou ele em risco e já 108 funcionários da presidência também já contraíram a doença. Alguns ministros fizeram teste, estão fazendo teste, porque você sabe que o vírus pode ficar 14 dias. A primeira-dama Michele anunciou que não deu negativo o teste dela, mas não é nenhuma surpresa para nós. Surpresa talvez seja ele tomar a hidroxicloroquina, porque é muito controverso esse tratamento. A própria OMS descarta, em princípio, isso aí, esse tipo de tratamento. De qualquer forma, vamos aguardar a evolução da doença.
Ao que tudo indica, os sintomas têm sido não tão graves, porque ele tem feito aí algumas videoconferências, né? Mas, enfim, o presidente da República contraiu, né? Para essa semana também, o Trump, que sempre negligenciou o uso da máscara, apareceu pela primeira vez com a máscara aí, agora em julho, desde que a epidemia começou. Nós vamos tentar fazer um balanço sobre a Covid a final de cada mês, porque como os números variam sempre, eu acho legal fechar o mês e fazer um balanço, senão você vai ficar semanalmente muito louco, recebendo muita notícia. Eu já gravei o que eu chamo de basicão sobre a Covid, né? E agora nós vamos só atualizar no final do mês os dados para que você não fique sem a Covid mas também não fique bombardeado, porque chega uma hora que você vai ficar, só Covid. Não, não é. A prova não vai ser só Covid. Segunda, é bem dinâmico, bem rapidão assim, tá? Segunda notícia. Opa, essa aqui também. Depois eu desapareço dali. Facebook exclui contas falsas ligadas a gabinete da família Bolsonaro. O Facebook, na quarta-feira passada, 88 contas e páginas que seriam ligadas o Jair Bolsonaro, ao Flávio e o Eduardo, né? Até tinha um assessor direto do Jair Bolsonaro, que é o Tércio Tomás, que foi apontado como os responsáveis, né? Depois eu coloco o outro lado lá do que o Flávio disse. Bom, o Facebook está no olho do furacão. A gente depois pode, esperando evoluir um pouco mais essa questão dos fake news, eu vou tratar disso aí mais para frente, tá? Mas por que o Facebook está no olho do furacão? Está no olho do furacão porque grandes marcas, grandes anunciantes, né, estão retirando aí o seu financiamento, as suas campanhas publicitárias no Facebook, porque o Facebook não toma o devido cuidado com o tal discurso do ódio. Esse discurso do ódio pode ser um discurso racista, pode ser a produção de fake news, pode ser ataques políticos, pode ser ataque à imprensa, pode ser ataque de gênero, pode ser ataque a homossexuais, e o Facebook tem sido criticado por não ter o devido cuidado e perdeu bilhões de reais nos últimos meses por conta dessas denúncias de falta de cuidado do Facebook. Tudo isso só aumentou com, evidentemente, a morte do Floyd, do negro Floyd, lá nos Estados Unidos, e os movimentos contra o racismo. De qualquer forma, chegou aí no campo da política e a defesa temos que sempre olhar para os dois lados. Eu vou até sair daqui, tá? Vou ler oficialmente a nota do Flávio Bolsonaro para dizer que não está atacando, tem que ver os dois lados. Esse é o papel aí de nós aqui, né, nesse Vencendo News aí, digamos aí, o comentário semanal. O governo Bolsonaro foi eleito com forte apoio. Esse é o Flávio Bolsonaro, a nota dele. Foi eleito com forte apoio popular nas ruas e nas redes sociais. E por isso, é verdade isso, não é mentira, é possível encontrar milhares de perfis de apoio. Até onde se sabe, todos eles são livres e independentes. Pelo relatório do Facebook, é impossível avaliar que tipo de perfil foi banido e se a plataforma ultrapassou ou não os limites da censura. Julgamentos que não permitem o contraditório e a ampla defesa não condizem com a nossa democracia. São armas que podem destruir reputações e vidas. Essa, então, é a defesa do Flávio Bolsonaro no que diz respeito. É verdade que a gente sabe que a internet foi a grande arma da campanha Bolsonaro. O que importa é que eles conseguem chegar pelo IP e o conteúdo está lá, não importa, o conteúdo está lá. Isso que eu acho que não dá para a gente refutar. Inclusive o Facebook mostrou os conteúdos publicados por essas páginas, né? Bom, nós estamos num processo de avanço de investigação, por isso existe no Congresso Nacional um debate, no Supremo existe um processo aberto, por isso eu não quero abordar esse tema antes de observar. Existe uma CPI, né, no Congresso Nacional, então é preciso ter muita calma para avaliar como isso vai se desdobrar, tá certo? Até mesmo no TSE existe aí uma ação para tentar invalidar a eleição do Bolsonaro. Então vamos aguardar, não vamos antecipar, vamos só pegar os fatos semanais e isto aconteceu. O que é considerado por muitos analistas como um problema político aí da família Bolsonaro. Terceira noticiazinha.
Ah, essa é bem legal. Governo prorroga a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal. O governo federal vai até 6 de novembro. Bom, garantia da lei e da ordem. Este é um drama que nós estamos vivendo no Brasil desde 2018. Passamos por 2019, aumentou excessivamente em 2019 e nós chegamos na época da seca. Junho, julho, agosto, setembro, até o comecinho de outubro é a época das queimadas naturais já na Amazônia, elas aumentam. Né? E tudo leva a crer que a Amazônia tem sido cada vez mais violentada por ações de vários interesses, desde daqueles que querem expandir suas fronteiras, dos madeireiros, dos garimpeiros, né? Ou mesmo aqueles que querem trabalhar com a especulação imobiliária, interesses internacionais, terras indígenas e reservas em briga com proprietários. Não é uma questão simples pensar o drama da Amazônia. O problema é que essa questão da Amazônia tem criado muita polêmica, você deve ter acompanhado. Todos os órgãos internacionais, quando se dispõem a fazer qualquer acordo com o Brasil, exigem do Brasil uma mão mais forte no controle da Amazônia. Né? E até no começo do ano, o Bolsonaro criou uma força federal para a Amazônia, tipo essa força especial aí da federal, mas voltada para a Amazônia, e entregou o comando ao Milton Mourão, seu vice-presidente, e ele é que tem se encaminhado de tocar esse debate. É bem verdade que temos também o ministro Ricardo Salles, que é ministro do Meio Ambiente, que criou uma polêmica recentemente quando fez uma declaração naquela famosa reunião que envolvia então o ministro Sérgio Moro, né, a demissão ou não do Moro, onde ele disse que tinha que passar a boiada, aprovar várias leis aí porque as pessoas estariam mais preocupadas com a Covid, então não ficariam atentas. Isso está criando um mal-estar danado, né? E o governo, para dar uma demonstração que está preocupado sim com esse desgaste, essa garantia da lei e da ordem permite então que as Forças Armadas permaneçam na Amazônia combatendo aí esse desmatamento no que é chamado Amazônia Legal. Só para que você saiba, no território brasileiro, a Amazônia Legal é Acre, Amapá, Amazonas, parte do Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E se você for pensar no conceito geográfico, esta Amazônia Legal estende para outros países também. Acontece que as nossas Forças Armadas não podem atuar nessa questão de outros países, tá? Então eu gostaria que não só por essa notícia de estar presente lá as Forças Armadas, a gente ficasse muito atento a todas as notícias que vão dizer, que vão mostrar dados sobre esse desmatamento da Amazônia e essas queimadas. Mas hoje a questão mais dramática é o crescimento assustador do desmatamento, tá? Então atenção nesse tema, porque é um tema que os concursos públicos adoram, meio ambiente, até porque quando você concentra toda a atenção na Amazônia, você deixa outros ecossistemas sem gente para trabalhar, porque nós temos um Instituto IBAMA muito pobre em mão de obra e dinheiro. Não tendo controle em outros ecossistemas, a gente acaba tendo a Mata Atlântica, o Pantanal mais vulneráveis aí. Próxima noticiazinha, não estou aparecendo tanto, porque estou privilegiando a notícia, fico aqui no cantinho, tá? Bolsonaro nomeia Milton Ribeiro ministro da Educação. Na sexta-feira, a última, Milton Ribeiro, um pastor da igreja presbiteriana e da comissão de ética da presidência e ex-reitor da Universidade de Mackenzie, né? Ali está a edição extra, se você quiser pegar lá no Diário Oficial. Bom, esse é o quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro. Só para a gente lembrar, nós tivemos o primeiro-ministro, que era o Ricardo Vélez, que era um colombiano, que entrou em profundo choque porque o Ministério da Educação tem lá uma briga. Os técnicos que procuram ser independentes, que têm a educação mais sem vínculos ideológicos, o pessoal do vínculo ideológico, que quer controlar o Ministério fortemente, e muitas vezes o pessoal aí dos militares. Então, por ser um ministério fundamental que tem muito dinheiro, né, ele é alvo sempre de muita discussão, porque há muitas brigas ideológicas dentro desse ministério. Depende de quem está certo ou quem não está. Tá?
Então foi o Ricardo Vélez, ele teve essa briga. No lugar dele veio o Weintraub. O Weintraub se desgastou demais com aquela fala, também na famosa reunião, que ele disse que recomendaria a prisão dos membros do Supremo Tribunal Federal. A situação dele ficou impossível de continuar. Fora também uma gafe que ele cometeu com a China, né, onde ele fez brincadeiras com aquela personagem do Maurício de Souza e pegou muito mal na relação Brasil-China. Aí veio um ministro que é uma coisa maluca, que ele foi um caso de ministro que foi ministro sem tomar posse, que era o Decotelli. O Decotelli, aquele que teve um problema com o currículo, porque o seu currículo foi desmentido por todas as universidades. Ele disse que era pós-doutorado, depois não era, depois disse que era doutor, também não era, e assim até o próprio mestrado dele está sendo estudado porque tem denúncias de plágio. Bom, nesse caso nós ficamos já, esse é o 4º ministro aí da educação, Milton Ribeiro. Obviamente que a imprensa também já andou aí cutucando a vida dele, né? Porque a imprensa não deixa ninguém em paz, nunca deixou e não vai deixar. Encontraram algumas falas dele sobre da violência, dar tapinhas em crianças e tal. Mas me parece uma coisa menos problemática como os outros anteriores, tá? Vamos esperar para ver o que esse ministro vai fazer, porque está com um grande desafio, que é saber o que fazer diante da Covid com a educação do país, porque suspenderam as aulas e como é que faz? O Enem já foi adiado, né? Os grandes vestibulares de São Paulo também foram adiados. Como é que será feito esse retorno? Como é que será que ficará o ano? Em São Paulo, o governador já anunciou que vai ter um 4º ano do ensino médio para quem tiver aí interesse. Por que sempre essa questão? Porque todo e qualquer pensamento que se faça em relação à educação deve levar em conta a questão da contradição social, porque não é todo mundo que tem as condições que nós temos de estar aqui em casa produzindo esse material, você assistindo a sua aula, e a gente sabe que a educação tem que ser igual para todos, senão você cria e aumenta a desigualdade. Esse é o grande drama de como recuperar o tempo perdido, né? E como evitar aumentar a desigualdade na educação para aqueles menos abastados e que não conseguem, portanto, ter aí acesso às redes, à internet, como infelizmente ainda existe muita gente no nosso país. Você sabe muito bem disso. Então é um grande desafio. Tomara, né, que dê certo, a gente que é educador, só torça para que as coisas evoluam, né, e pacifique essa pasta tão fundamental para o nosso país, né? Quinta notícia. Ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal determina que o governo proteja povos indígenas da pandemia. Bom, em primeiro lugar, é sabido, né, que a população indígena sempre ela é mais vulnerável às doenças do homem branco. Assim foi desde a nossa colonização. A sua etnia não lhe permite ter anticorpos como outras etnias ou outros mestiços. Além do que, existe todo um problema cultural, um problema de distanciamento, né? Eles se concentram na região norte, que sobretudo que é a região que menos tem leitos de UTI e menos acesso. Nós sabemos o que aconteceu na Amazônia, logo no começo da pandemia. E essa população, então, está sendo contaminada muitas vezes pelos garimpeiros que estão fazendo isso de propósito, para exterminar os povos indígenas e ocupar as suas terras. Bom, o Congresso está debatendo isso e o Congresso apresentou uma série de medidas que o presidente Bolsonaro vetou a semana passada. Mas eu também não quero colocar ainda, porque eu preciso saber o que vai acontecer, se o Congresso vai derrubar o veto do presidente. Mas o Congresso tinha aprovado uma série de medidas em prol, em cuidado das populações aí, indígenas para o governo, para ser uma lei, né? O Barroso, na notícia da semana passada, o ministro, ele determinou, olha, graças a alguns partidos políticos que pediram isso, que determinou que adote medidas para proteger os povos indígenas. Então é uma determinação dele, porque foi uma ação judicial imposta por 6 partidos políticos da oposição, e ele então quer sugerir, como para evitar que esse processo, né, avance. Lá, então aqui as medidas: planejamento com a participação das comunidades, ações para a contenção de invasores em reservas e criação de barreiras sanitárias no caso
de indígenas em isolamento ou contato recente, aqueles que têm baixa compreensão do idioma e costumes, né? Acesso de todos os indígenas ao subsistema indígena de saúde, ao SUS, o SUS dos índios, né? E elaboração de um plano para enfrentamento e monitoramento da Covid nas comunidades. Ou seja, há uma preocupação, sim, tanto do Congresso Nacional como do Supremo Tribunal Federal, sobre essa população mais desassistida, que pode, assim, se exterminar, porque eles moram em ocas, todo mundo junto ali, a coisa é assustadora. Eu tenho um amigo que mora em Roraima e me contou que a coisa é mais grave do que as notícias nos chegam, tá? Então, há essa determinação e há uma briga entre o Congresso e o Executivo para saber se aquela lei que o Congresso aprovou e o presidente vetou alguns pontos, como é que vai ficar no final. Tudo isso não adianta a gente ficar colocando aqui nessa aula, porque pode levar você a ficar ansioso e achar que depois as coisas mudam. Então a gente tem que ser muito cauteloso. Uma vez batido o martelo, eu venho aqui e coloco, tá? É o meu compromisso. Até porque as provas não fazem questões enquanto alguma coisa está em processo de investigação, ou de votação, ou de análise. Sexta notícia, isso aqui em termos, pensando de qual seria o assunto mais forte no mundo hoje fora a pandemia. Sem dúvida nenhuma, a luta contra o racismo. Após a morte, né, de Floyd, George Floyd, lá em Minneapolis, todo mundo assistiu aquela violência. O movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, né, passou a tomar mais força em todo o mundo. Esse movimento é muito forte nos Estados Unidos. Ele não é um movimento criado agora, ele já foi criado, ele é mais antigo, ele tem mais de 10 anos, tá? E ele ganhou muita representação agora, porque aquilo aí chocou o mundo, não tem outra palavra, né? É todo mundo de queixo caído, 8 minutos ali, sujeito sendo esmagado por uma botina, né? E algumas cidades estão pintando essa frase nas ruas ou, inclusive, mudando o nome de ruas, né? E o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que é contrário, pintou na frente do Trump Tower, que é a torre do Trump, né? E o Trump disse, olha, iria denegrir a luxuosa avenida com um símbolo de ódio, além de antagonizar ainda mais a elite de Nova York. De Blasio retrucou na rede social, afirmando que Black Lives Matter é um movimento para reconhecer e proteger as vidas de pessoas negras, né? A gente sabe que essa questão é muito séria, para o Brasil muito mais séria que nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma maioria negra, lá são 15% da população, mas em Washington também a prefeita Muriel Bowser já havia mudado o nome de uma rua foi pintada, né? Black Lives Matter lá em Washington, tá? Então o movimento racista está agora chegando no esporte, que o esporte está voltando, então sempre aquela posição de ajoelhar com a mão estendida, como na Fórmula 1, em alguns jogos de futebol, né? Até porque o esporte sempre a gente assistiu esse tipo de violência aí contra alguns atletas. É um movimento chocante, porque agora, né, na segunda-feira, dia 13 de julho, apareceu uma mulher negra na periferia de São Paulo sendo pisada no pescoço por um guarda, e o guarda disse que ela atacou. De qualquer forma, a imagem é muito semelhante, né, ao que aconteceu nos Estados Unidos. Desculpa, vamos lá para a sétima. Também quero que você fique bastante de olho no tudo que acontece em Hong Kong, porque Hong Kong está sendo alvo de protesto. Vamos entender o que aconteceu, né? Desde o ano passado, o Hong Kong sempre foi uma ilha independente que teve pertenceu à Inglaterra e tinha um regime próprio, e que cada vez mais a China continental deseja ter influência. O ano passado ia ser votada uma lei de extradição que eles conseguiram evitar. Este ano foi aprovada uma nova lei de segurança nacional, olha lá no segundo parágrafo, que entrou em vigor há poucos dias,
para que uma agência do governo central perseguir e processar pessoas envolvidas em atividades consideradas subversivas, separatistas, secessionistas, quer dizer, separatistas, terroristas ou em conluio com potências estrangeiras contra o domínio chinês. Então, a China com a mão de ferro pesada. Por quê? Porque Hong Kong possui uma certa autonomia. Bom, então, o que os 600 mil habitantes de Hong Kong fizeram? Fizeram uma eleição nesse final de semana, ela é uma eleição simbólica, para tentar já escolher representantes que sejam pró-democracia para disputar a eleição do conselho, porque lá tem um conselho legislativo próprio, que são 70 cargos. Então eles já estão querendo já descobrir quem seriam os potenciais apoiadores desse movimento pró-democracia e já estão fazendo eleições votando pelo celular, né? Por quê? Porque a gente tem visto prisões, confrontos com a polícia chinesa e a China tem dito que não vai arredar a pé e vai continuar usando a sua mão forte lá. Então Hong Kong não é uma coisa que você pode dizer acabou, não. Nós vamos ter que acompanhar todos os desdobramentos porque este confronto já se arrasta desde o ano passado, desde 2019, e promete evoluir muito ainda, porque não há um consenso, né? A Inglaterra, a Austrália chegaram a oferecer, inclusive, para aqueles habitantes de Hong Kong que quiserem ir embora de lá, asilo político, porque entendem que o governo chinês está querendo intervir totalmente. A gente sabe que o regime chinês é um regime forte, é um regime de ditadura e que, portanto, e muito mais forte que o Hong Kong e que vai usar da força, se for necessário, para manter a sua mão forte sobre esta ilhazinha que é um dos maiores centros do capitalismo financeiro do mundo. Vamos para a oitava e derradeira. Aqui, só para lembrar que existe um conflito que vai fazer 10 anos, aí o ano que vem, que é a Guerra Civil da Síria. Essa guerra ela está um pouco anestesiada por causa da Covid, mas a gente sabe que a Síria é o maior conflito do século XXI. Bashar al-Assad, o ditador, quase com o domínio completo da região. Falta muito pouco para ele vencer esta guerra civil e se manter com o apoio da Rússia e da China, né? Mas o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma ajuda humanitária. Há uma polêmica, a Rússia e a China não querem que essa ajuda seja feita, querem ter um controle, têm receio de que nessa ajuda humanitária entre alguns elementos para desestabilizar, aproveita que está entrando comida, já entra armamento para desestabilizar Bashar al-Assad. A Rússia tem interesses, porque ela tem uma base naval na Síria, a Síria tem saída para o mar Mediterrâneo. A ONG Oxfam advertiu que a ajuda representa um golpe devastador, né? Que deteve essa ajuda, um golpe para milhões de famílias sírias que dependem dessa assistência para receber água, alimentos, atendimento de saúde e abrigo. Então, essa população síria, ela é dependente dessa ajuda porque ninguém consegue produzir em tempos de guerra, né? Então, e assim, o que se sabe mesmo que tenha um vencedor essa guerra civil, a Síria demorará muito tempo ainda para voltar a ser o que foi, porque ela está completamente devastada por essa guerra civil que vai durar 10 anos, já produziu uma série de refugiados, uma crise humanitária, enfim, é um drama o que ocorre na Síria, tá? É um dos conflitos do Oriente Médio mais importantes no mundo contemporâneo. O regime de Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, e até porque os americanos retiraram as suas tropas de lá, está quase sagrando-se vencedor. Bom, é isso. Procurei falar com calma, 8 notícias. Quando eu puder falar 9, 10, eu vou meter 9, 10 aqui, porque eu acho que quanto mais para você, melhor. Eu sou dessa versão, em vez de ficar com muito frofrô, não, vamos lá, é pau na máquina, quanto mais conteúdo melhor, em vez de ficar colocando filminho, belezinha, fotinho, não. Eu quero ler a notícia e falar e comentar e sempre trazer coisas novas ou se for necessário continuar uma novela como Hong Kong, nós vamos repetir novamente as notícias conforme evoluírem. O racismo, eu tenho certeza que as manifestações vão continuar e a gente vai trazendo essas notícias pertinentes aí para você, tá?
Espero que você aproveite. Estou muito feliz, muito grato ao Cristiano por essa confiança, por esse trabalho que ele está desenvolvendo. E é isso, né? O professor tem essa coisa lá dentro, uma sementinha dele que é querer ajudar e ver o seu sucesso, e é isso que movimenta a nossa vida. Tá bom? Forte abraço, Diogo Silva. Fica com Deus, Buda. E esse é o começo. Tá dado o pontapé inicial. Aí com as semanas rolando, eu vou trazendo coisas e você vai aí entendendo. Você pega lá olha aquele site lá, veja aquele outro site ali. E assim a gente vai construindo um conteúdo super bacana para você. Fica com Deus, se cuida, se puder fica em casa e um forte abraço, tá bom? Então, só colocar aqui um último slide, que para quem não conhece, é o slide que tem, deixa eu botar aqui, os endereços aí e os canais do Vencendo Concurso para você acessar e procurar mais informações, tá bom? Então, não deixa de acessar, porque é aí que você vai estar super informado. Forte abraço, fica com Deus, turma boa.